noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus, ô glória. Que bom que nós estamos aqui, terça-feira, Mulheres Posicionadas. Toda terça-feira nós estamos aqui gravando a live falando sobre mulheres posicionadas, posicionamento da mulher na sociedade, na família, diante da presença de Deus. Tem sido extraordinário, tem sido incrível. Desde o ano passado a gente tem feito lives com pessoas que têm trazido um conteúdo muito legal, muito forte, né? Tem trazido experiências, tem trazido testemunho, tem trazido ensinamentos, então tem sido muito legal. Então hoje eu tô com a presença especial da pastora Mara, a convidada de hoje. Já vou chamar ela aqui. Eu quero dizer para você que já entrou, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você quiser comentar alguma coisa durante a ministração da pastora, né, do que a gente for conversando aqui, algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade, tá bom? Nós estamos aqui para entregar, ajudar, né, de alguma forma, aprender de alguma forma e ensinar de alguma forma também. Isso que é importante, essa troca, tá bom? Então nós vamos convidar a pastora aqui. Eu já vou começar pedindo a que você compartilhe essa live com outras pessoas, né? Vou mandar aqui o convite para a pastora. Compartilhe essa live com outras pessoas. Abençoador tudo que vai acontecer aqui, tá bom? É uma honra estar com vocês. Enquanto a pastora vai entrando, já entrou. Oi, lindona, paz do Senhor. Paz, pastora. Ah, mulher bonita, gente. Você também é linda. Ah, obrigada. Pastora, que bom ter você aqui. Tô feliz, viu? Que deu certo, deu tudo certo. Amém. E é uma honra para mim, né? Ter você aqui para participar, para trazer, né, um conteúdo para falar do Senhor, que a gente gosta disso, né? De falar de Jesus, de falar da palavra, de agregar na vida de outras mulheres da forma que o Senhor já entregou para nós. Agora a gente transborda, né, pastor? A gente está sempre aprendendo e transbordando, aprendendo e transbordando. Isso é gostoso. Antes da gente começar mesmo oficialmente, eu queria, né, eu vou orar aqui. Amém. E no final vou pedir para você também orar aí pelas pessoas que vão estar assistindo, tá bom? Então vamos orar aqui, pedir que o Senhor governe tudo, amém? Pai, Amém, nós te pastor. louvamos, Sim, meu adoramos, Deus. exaltamos na beleza Sim, da tua santidade. Tu és Espírito Santo. bem-vindo aqui nessa live, Senhor. Tudo aqui, Senhor, é para ti, para glorificar o teu nome, para que o Senhor nos ensine, nos capacite, nos fortaleça, para que o Senhor edifique vidas através das nossas vidas. Toma a tua serva que vai estar ministrando hoje, abençoa a pastora Mara, usa ela para a glória do teu nome, Senhor, que nós possamos ser usadas para a glória do teu nome, que nós possamos, Senhor da glória, ser instrumentos nesta noite para mulheres, meu Senhor, que estão às vezes se sentindo desanimadas, fracas, meu Senhor, ou mulheres que estão pedindo uma direção, que a gente possa, Senhor, ser esse canal nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, abençoa cada um que vai entrar, cada um que vai assistir, que tudo seja, meu Senhor, conforme o controle absoluto do Senhor, Pai, o teu governo nesse lugar, nessa live, nas nossas vidas, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém! Amém, Amém! pastora. Ô, coisa Amém. boa. Então, pastor, fica à vontade, viu? Que bom ter você aqui. Mais uma vez quero falar, Amém. né? A pastora Mara é uma bênção, uma mulher de Deus, uma mulher que é uma referência, né? Uma mulher que transborda, que tem levado mulheres a buscar a Cristo. Isso é muito legal. Então, eu quero que você traga para nós, pastor, aquilo que o Senhor ministrar no seu coração. Se quiser falar sobre você, seu testemunho, sobre uma palavra, como a gente conversou, né? Fica bem à Amém. vontade. Amém, Nada, pastora. né, muito fechado, não vai, deixa Deus te usar. Onde ele for levando, Amém. você vai indo. Amém, pastor. Amém. Então eu posso fazer uma oração também, então? Claro, pode, fica à vontade. Amém. Soberano Deus, altíssimo e maravilhoso Pai, que neste momento, Senhor, que cada pessoa, cada mulher, cada um, Senhor, que entrar nessa live, que o Senhor possa alcançar com o seu poder, com a sua graça, e sabemos que tudo é para a honra e glória do teu nome, Senhor. Estamos aqui numa posição de filhas e filhas amadas desse Deus tão tremendo, que a qual nos alcançou, nos transformou e nos libertou, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, Amém, pastora. amém. Oh, Oh, glória. glória.
Então, para mim também é uma honra muito grande de poder estar aqui com você. Eu sempre te admirei você, acompanho você também, né? E sabemos que a gente somos filhos desse Deus tão maravilhoso, a qual eu quero compartilhar com quem estiver aí conosco aí nessa noite, do poder de Deus, que quando nós nos entregamos a esse Deus, quando nós obedecemos naquilo que Ele tem para nós, eu sempre costumo dizer que o nosso Deus, ele não erra, ele não falha, ele é um Deus de vitória. E eu sempre passo para a igreja que assim como ele fez na minha vida, ele faz na vida de todos, todos, né? Que abrir o coração e obedecer. O segredo é a renúncia requer uma obediência, mas e que vale muito a pena. Então, tudo que eu vivo hoje, tudo que Deus fez, eu sempre também costumo dizer, o que Deus fez, está fazendo e Ele ainda há de fazer. E isso requer obediência, né, pastora? Verdade. Tem que obedecer, E né? Porque direcionamento ele dá, né? A gente só precisa ouvir e ter a disposição para fazer o que ele está mandando. exato, exato. E uma coisa assim que Deus sempre tratou comigo, assim, sempre no meu coração, isso é na minha vida. Eu gosto muito de ministrar aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo também, e que Deus, ele nos dá uma posição de escolha. Então, a gente tem esse poder de escolher o que a gente quer para as nossas vidas. Então, para a gente na posição de filhas, a gente tem que escolher e obedecer, escolher aquilo que a gente quer para nossas vidas, porque Deus ele já determinou o melhor para nós. Mas, infelizmente, muitas pessoas escolhem o lado errado, né? E como eu disse aqui, fazer a escolha certa requer uma renúncia. Então, eu sou uma pessoa que eu estou aqui hoje e posso, assim, tenho convicção do que eu estou dizendo aqui, da transformação que Deus fez na minha vida. Mas eu tive que renunciar a muitas coisas na minha vida, muitas coisas. Mas eu posso garantir também que valeu a pena e vai continuar valendo a pena. Amém. Amém. Amém, Que bom, né, pastor? pastora? Então, quando Jesus ele entra na nossa vida, a gente é uma pessoa antes e depois, né, do Senhor. Então não tem o que falar. Lógico que tem testemunhos que são muito fortes pelo nosso passado, né? Porque, por exemplo, eu não nasci num berço evangélico, não sei, pastora, mas mesmo nascendo num berço, se fosse o caso, né? Tem pessoas que nascem e não ficam firmes, mas imagina para quem conheceu, né, o mundo e de repente Jesus encontra conosco, porque é ele que nos encontra, que nos chama, né? Verdade, Que fala, verdade. vem que eu quero trabalhar na sua vida. E aí ele faz, quando a gente deixa mesmo ele fazer uma transformação. E é a coisa mais linda. Eu amo ouvir testemunho. Eu falo, né, que a palavra de Deus não tem nada que seja mais forte que ela. Amém. É Mas um verdade. testemunho também verdadeiro, genuíno, é poderoso para transformar vidas, para edificar. Porque a pessoa conta e aí, né? E quando é realmente assim um testemunho que você fala, meu Deus, realmente uma transformação, tem um poder muito grande na vida de outras pessoas, né? É verdade, pastor. Eu também não nasci num berço cristão, né? Eu comecei a ir para Jesus, eu tinha meus 13 anos de idade, né? Eu era uma menina, vamos dizer assim, e eu comecei a ir para os cultos, porque minha mãe não deixava eu sair, eu sempre, graças a Deus, sempre obedeci a minha mãe, né? Que eu fui criada pela minha mãe. Mas aí eu ia para a igreja dia de sábado. Então, assim, eu queria sair e eu ia para a igreja. E graças a Deus por isso. Ali Deus foi transformando a minha vida. Claro que eu passei por muitas coisas. Eu fui mãe muito nova, né? Eu acho que isso. Hoje não, graças a Deus. Hoje não me arrependo, mas foi um processo muito doloroso. Eu acho que nas nossas vidas tudo tem que ter a hora certa, o momento certo para todas as coisas. Mas eu sou uma mulher que eu amadureci muito cedo por tudo que eu passei. Mas eu quero compartilhar nessa noite com as irmãs a história de uma mulher da Bíblia que hoje eu me comparo com ela. De tudo que o Senhor fez na minha vida. Eu me comparo assim com a história de Ana, pastora. Porque quando eu cheguei no Evangelho, eu não gostava de orar.
né? E a minha pastora na época ensinava que a chave da vitória era a oração. E eu falava assim, meu Deus, se a chave da vitória é a oração, eu estou perdida, porque eu não tinha esse hábito. E ela ensinava uma coisa que talvez quem esteja nos ouvindo hoje pode servir para essas pessoas. A oração é uma disciplina, né? Tem que ter uma disciplina, é um querer. E eu não gostava, eu não conseguia muito. E eu lembro que ela nos ensinou. Na época tinha ainda os relógios despertador, e ela falava assim: põe, começa com 5 minutos, aí vai aumentando para 10, para 15 e assim por diante. E eu lembro que eu colocava 5 minutos o despertador, né? Parecia uma eternidade, parecia que não passava aqueles 5 minutos. Mas foi uma busca incessante, e pelos processos que eu passei, eu fui entendendo que se eu não orasse, porque hoje eu entendo, graças a Deus, e quem estiver nos assistindo, que possa entender isso, que uma vida de oração é uma vida de relacionamento, é uma vida de intimidade com Deus. E se a gente não tiver isso com o nosso Deus, com o nosso Pai, a gente não vence. E graças a Deus, então, foi um processo, foi uma busca. E hoje, pastora, eu costumo dizer assim que eu não fico mais sem orar, eu não consigo mais sem ficar, sem ter essa intimidade com esse Deus, né? Então, por isso, eu gosto muito da história de Ana, né? Eu gostaria até de ler aqui um versículo aqui. Eu posso, pastora, já? Pode, fica à vontade. Fala aí onde você vai ler, para o pessoal Eu vou ler saber. 1 Samuel, capítulo de 1 Samuel. Amém. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. 10 e 11, pastora. Amém. Amém? 1 Samuel 1. Uhum. Vou colocar. Vai lendo aí que eu vou colocar aqui. Pode ler. Tá Eu vou legal. escrever Diz aqui. assim, tá legal. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, e te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Glória a Deus. Essa palavra aqui, ela é uma palavra bastante conhecida, poderosa. Aqui está falando assim, fala de um voto, né? Que por todas as humilhações que Ana passou, por todas as afrontas que ela passou, mas ela fez um voto a Deus. E ela honrou a Deus com esse voto. Então, eu quero dizer para nós, mulheres, para todos que estão assistindo essa live, que um dos segredos também é honrar a Deus com aquilo que nós votamos a Ele. Então, eu tenho um voto com Deus, que enquanto eu viver nessa terra, eu quero servir a Ele por todos os benefícios que Ele fez na minha vida, né? E aqui a história de Ana diz, né, que Ana, ela só obteve essa vitória através da oração. E Ana era uma mulher que orava. E a história de vida dela nos ensina como Deus pode nos exaltar através da oração, através da perseverança, através da obediência, né? E lá no livro de Tiago, o apóstolo Tiago diz: humilhai perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então a gente tem que se humilhar mesmo diante desse Deus, chorar para Ele, contar para Ele tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nos aflige, né, pastora? E então por isso que eu gosto muito da história de Ana. E ela buscava Deus, ela enfrentou as afrontas por meio... Como que ela venceu todas as afrontas? Através da oração. E como eu disse aqui, a oração é relacionamento, intimidade. E quem vai nos fazer vencer tudo isso? As humilhações, as calúnias, as perseguições dessa terra. Quem vai nos ajudar a vencer? É Deus. E como que Ele como que Ele nos ajuda a vencer? Através orando, buscando, né? Eu aprendi que a oração, ela é uma conversa com Deus, é uma conversa sincera com Deus. E a Bíblia diz que, olha só que coisa linda, né? Aqui na palavra de Deus. Naquela época, por força do costume da época, se a primeira mulher
amada fosse estéril, o homem podia se casar com a segunda mulher. E Ana tinha que suportar e conviver com a terrível humilhação, né, da sua rival ali. Mas ela não foi discutir, não foi brigar. O que ela fez? Ela foi para a presença de Deus. Então, o que eu tenho para a minha vida e para nossas vidas? Que nós não temos que discutir, nós não temos que brigar, nós não temos que querer tirar satisfações, nós não precisamos... eu costumo dizer também, quem somos nós para contender com Deus, achar que somos merecedores de algo? Né, pastora? Então, o que acontece? A gente tem que orar, né? Se humilhar perante desse Deus. A Ana, o que aconteceu com ela? Ao invés dela reivindicar, né, as provocações da sua rival, ela optou pelo caminho correto. E qual foi o caminho correto? O caminho da oração, pedindo ao Senhor que removesse o opróbrio da sua esterilidade e concedendo-lhe um filho. Né? Então, eu creio que ali foi um processo, um tempo na vida de Ana. E Ana, ela buscou o Senhor de todo o seu coração. O que Deus tem me ensinado? O que o Senhor me ensinou? Porque faz 21 anos que eu estou no Jardim Colônia pastoreando. E por tantas coisas eu já passei ali. Mas Deus tem me ensinado. Ele me ensinou algo que ficou muito no meu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Né? E Ana, então eu creio que a palavra de Deus, ela não deixou isso ficar no coração dela. Essa rivalidade, essa dor que eu creio que ela sentia na alma por não ter um filho. Mas o que ela fez? Ela entregou ao Senhor em oração. Ela entregou suas dores. Ela entregou aquilo que afetava ela perante ao Senhor. Então ela foi pelo caminho certo. Ela foi no caminho da oração, pedindo a Deus que removesse o opróbrio da esterilidade a qual ela vivia. E a Bíblia diz que após a oração, o semblante de Ana já não era mais de tristeza, mas a Bíblia diz que já era depois que ela orou, que ela creu, que ela invocou o poder de Deus. A Bíblia diz que uma alegria tomou conta do seu coração, mesmo antes dela receber aquela bênção, mesmo antes de materializar. O que Deus nos ensina e quer nos ensinar para nós mulheres? Que a gente tem que orar, a gente tem que crer, né? E acreditar que o nosso Deus, ele faz. Porque o Deus de Ana é o nosso Deus. Ele não mudou, ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Ana orou, entregou, confiou. E a Bíblia diz, não sou eu que digo, mas que o semblante dela mudou, porque ela confiava, ela confiou. E muitas das vezes, o que falta, talvez, para algumas mulheres? De não confiar. Mas a ordem de Deus para nossas vidas nessa noite é para a gente continuar crendo, continuar e acreditar que para o nosso Deus, ele não tem o impossível. E o Deus de Ana, ele está aqui nessa live conosco nessa noite. O mesmo Deus que operou lá atrás na vida de Ana, concedendo ela a um filho, né? O profeta Samuel, ele está aqui nessa live nessa noite nos dizendo através dessa palavra que se nós cremos, ele vai realizar aquilo que é impossível para nós. Porque para Deus não existe impossível. Ele é o Deus do impossível. E depois, só que Ana, Deus realizou o milagre dela. Mas o que ela fez? Ela foi lá e cumpriu o voto, né? Então, qual é a ordem de Deus para nós? Filhas, eu vou fazer, eu faço. Mas aquilo que vocês prometeram a mim, cumpre. Cumpre, porque quando nós cumprimos aquilo que nós prometemos diante do Senhor, ele é fiel, ele é poderoso para fazer muito mais além. Porque eu creio, pastora, que Deus ele tem muito mais além daquilo que nós possamos pedir, imaginar. Eu creio muito na palavra de Deus, que o que Deus tem para nós, mulheres, posicionadas diante desse Deus, é aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, e ainda nem chegou no nosso coração, que Deus tem preparado para aquelas, né, para aqueles que crê, para aqueles que perseverar, e para aqueles que cumprir o que prometeu ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E para concluir aqui, queridos, a Bíblia diz que Ana recebeu do Senhor a resposta através das orações.
Aleluia. E ela poderia celebrar a resposta das suas orações, dizendo: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor ouvirá a minha oração. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus, pastora. Aleluia. E assim, pastora, eu creio assim, a gente tem que acreditar e declarar: somos mulheres vencedoras em Cristo Jesus. Em Amém. Jesus, nós somos mais do que vitoriosas. E para eu ser uma pastora, né, a qual Deus me chamou, eu nunca desejei ser, nunca quis, nunca imaginava ser. Mas para eu ser aquilo que Deus quis que eu fosse, né? Graças a Deus por isso, eu tive que renunciar a muitas coisas na minha vida. Eu tive uma fase da minha vida que eu tive que optar: Jesus ou aquela vida de escravidão que um dia eu vivi. E eu optei por Jesus. E graças a Glória a Deus, Deus. Deus restaurou a minha vida. Hoje eu tenho uma família de verdade, tenho um esposo maravilhoso, graças a Deus. Mas, então, assim, é obedecendo. E eu tenho um voto com Deus, pastora, e por isso que eu gosto dessa palavra de Ana, que assim como ela foi até o templo e levou o que ela prometeu ao Senhor, eu tenho um voto de servir a Deus enquanto eu viver nessa terra. E eu falo Amém. para Deus: Senhor, se um dia se for para eu não te servir, que ele possa me tirar daqui, porque há uma eternidade que nos aguarda, há um céu, uma Jerusalém, pastora, e mais do que nunca, cada dia que passa está mais próximo a vinda de Cristo, né? E então é isso, em nome de Jesus. E assim como Deus fez na vida de Ana, a Bíblia diz que Ana triunfou por meio da oração, né? Aleluia. Agora, se ela se tentasse resolver com as suas próprias mãos, né? Se ela tentasse resolver do seu próprio jeito, ela talvez não teria alcançado esse milagre, né? O milagre do filho, a qual Deus concedeu a ela. Então, o que Deus quer nos dizer nessa noite? Que ele já está fazendo nas nossas vidas. Mas a ordem de Deus é que nós perseveramos na oração, na intimidade, na busca. Como eu disse aqui no início, oração é relacionamento com Deus, né? E a gente precisa ter essa intimidade. Eu tenho aprendido, Deus tem me ensinado. Por que hoje eu amo em orar, em falar com Deus? Oração é essa conversa com Deus. Porque eu quero dizer algo: que Deus, Ele é um Deus que Ele não só nos ouve, mas Ele nos responde. É Deus tem, verdade. Deus tem resposta, Deus nos responde. E muitas das vezes, pastora, nós mulheres, né, que gostamos às vezes de falar bastante, a gente compartilha, a gente se abre com pessoas que nada vai poder nos fazer, só vai ouvir. Mas eu quero dizer para quem está nos assistindo nessa noite: seja qual for o problema, seja qual for a situação, se abra para Deus. Abra o Amém. coração para Deus, rasga o coração para Deus, faz um voto com Deus e cumpre. E também aqui para encerrar, pastora, eu aprendi com um amigo de oração, né? Eu aprendi que a gente tem que ter amigos de oração. E amigos de oração não é aqueles que estão com a gente todo dia, toda hora, por conta dos afazeres, né, pastora? Mas, assim, a gente tem que abrir o coração para o nosso Deus. Porque Amém. além dele ouvir, ele vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Então, Deus tem me ensinado a buscar ele todos os dias, abrir o meu coração para ele todos os dias e dizer: quem é Amara diante dele? Porque diante desse Deus, nós não escondemos o nosso coração, nós não É. escondemos os nossos sentimentos, né? E então, assim, Deus quer nos fazer mulheres posicionadas, vitoriosas. Deus quer escancarar as portas nas nossas vidas. Eu creio em nome de Jesus, mas com a condição de um voto, de servir a Ele até um dia que Ele volte para nos buscar. Amém, Amém. Tremendo. pastora? E pegando o gancho aqui da Ana, que eu amo a Ana também, né? A Aham. Ana não podia ter filhos. Eu tinha esse problema, fisicamente também, né? Eu também Uhum. era estéril, como Ana. E o que eu acho Uhum. incrível dessa palavra é que a gente fala de mulheres posicionadas. A Ana, ela se posicionou no reino espiritual. Exato. Ela não foi bater boca com o Penina, ela não foi tirar a satisfação. Ah, por que você está falando isso? Ah, por que você está me afrontando? Por que você está dizendo que você tem filho e eu não tenho? Não, ela não fez isso. Ela foi Não, pro altar. E o altar é lugar de exato. vitória, né? Então, É. quando a gente se posiciona no altar,
Porque quantas vezes, né, pastora, a gente enfrenta guerras, afrontas, e a gente olha e fala, não é possível que está acontecendo isso. Só que ao invés de nós irmos lá, debater, rebater e brigar, a gente vai para onde? Para o altar de Deus, a gente É vai para o verdade. joelho. É Eu sou mulher de verdade. joelho também, a gente vai para o joelho, a gente, né, vence a guerra no joelho, porque ali no joelho, o que que a gente faz? O que você falou, a gente se prostra, se humilha, né? Igual a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, como se falou, ao seu tempo ele vos exaltará. Por Amém. quê? Deus exaltou a Ana com aquela situação, porque além de dar um filho homem, esses dias eu até gravei uma mensagem falando disso. Além de dar homem, deu um homem profeta, sacerdote, juiz. É, Ou seja, não foi qualquer homem, não, foi um homem, o homem. Então, o assim, homem. ele deu o filho. Deus faz Amém. além daquilo que a gente espera. E é assim, eu acho isso tremendo do Senhor, né? Então, isso que você falou da intimidade, lógico, né? Às vezes as pessoas pensam assim, então eu vou me ajoelhar ali agora e vou pedir tudo. Não, tem que ter esse relacionamento e uma hora que Uhum. você precise muito, que foi o caso de Ana, não aguento mais essa situação, né? É, Sabe lá quanto tempo a Ana estava ouvindo de Penina, quanto tempo que ela era afrontada? Porque é, assim, não bastava ela ser estéril, ela tinha alguém que perturbava o juízo dela todo dia. Então, assim, o exatamente, pior é pastor. isso, né, pastora? A gente tem as nossas limitações, tem as nossas. Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem sua limitação, todo mundo tem os seus questionamentos com o Senhor. Mas, para piorar a situação, levantam pessoas, o diabo usa, né? É Para quê? verdade. Para botar você mais ainda desanimado do que às vezes você tá. Por exemplo, Ana devia estar desanimado. Poxa, eu não tenho filho. Eu queria dar um filho para Eucana. Eu queria segurar meu filho. Enfim, são É, tantos questionamentos. Eu, como fui estéril, eu sei bem o que é isso. Então, ela ficou anos ali. Aí um dia ela falou: quer saber? Hoje eu vou derramar. Hoje eu vou. Só vou sair de lá com a resposta. Tem horas que é assim, né, pastora? é Hoje eu só vou verdade. sair daqui desse altar e vou ficar aqui, fecha a porta, né? A Bíblia fala o quê? A Fecha a porta. porta, entra no seu quarto, ora em secreto. Seu pai que vem em secreto te recompensará. E quando ele recompensa, é uma recompensa dessas assim, né? Incrível, Maravilhosas. extraordinária. Hã? Ó, pastora Cristiane, assim, de tudo que eu passei na minha vida, graças a Deus, nossa, eu louvo a Deus até por isso. Eu tenho hoje, assim, eu tenho uma necessidade muito grande de ouvir a voz de Deus, muito grande. Há momentos, há dias que eu falo, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso da sua direção, porque a direção de Deus, ela não falha. A Verdade. resposta de Deus não falha, né? Então, por isso que eu gosto da história de Ana, como você já mencionou aí também. E Ana teve isso com Deus, né? Ela foi para a presença de todo o coração e ela só saiu dali quando ela teve uma resposta do Senhor, a qual Deus fez por ela, né? E ela creu, ela creu. E é isso. Nossa, eu louvo a Deus porque que nem eu disse também, pastora, é uma persistência, é uma busca, né? Então a gente tem que querer. E eu quis isso para minha vida e continuo querendo cada dia mais, né? Essa busca, essa intimidade, essa vida de oração com Deus, né? E é muito maravilhoso quando a gente chega, eu vou dizer, eu não sei, né? Assim, nem sei se é a palavra correta, mas eu creio que sim. A gente chega nesse nível de intimidade com Deus. É um nível que a gente vai subindo dia a dia, né? Mas tem que ter a renúncia. Tem que O renunciar ao Douglas pecado. escreveu aí, pastora. O Douglas, né? O Douglas Guimarães escreveu aí. Essas peninas terão que ver Samuel nascer. É tempo de É, promessa se cumprir, tempo de milagre acontecer. É verdade, né? é isso aí mesmo. E eu fico muito feliz. E assim, eu falo que Deus trata muito comigo, né? Quando Deus faz, Ele faz de verdade, né? E não há argumento. Quando Deus faz, Ele fez e pronto. Né? Então, às vezes, tem pessoas que quer questionar, quer brigar. Ah, não, mas aconteceu, já, né? Deus fez. Então, quem é o homem para contender com aquilo que Deus faz? E olha, pastora, graças a Deus a gente está vivendo um tempo de milagres, né? No IEQ Jardim Colônia. E foi tudo através da oração, da perseverança em buscar e pedir para Deus, Senhor, abre as portas, Senhor, venha nos responder. E está lá. Então, se pode, né? Então, assim, a gente se posicionar, colocar diante de Deus, né? E crer, e Deus faz. Ele faz. Então, ele fez na minha vida, como ele fez na sua, ele fez na vida de Ana, ele faz na vida de todos que crê,
né? E aí nasce o Samuel aí, como Douglas, Nasce o pastor Douglas está dizendo. Samuel. Samuel nasce, meu filho, o milagre nasce. Nasce. E é isso, é fato, é realidade, né? Em nome de Jesus. E assim, Aleluia. eu gosto de falar sobre trazer muito enfatizar, né? Vou usar essa palavra, enfatizar muito sobre esse posicionamento, porque tem gente que não vive milagres assim, tem gente que não vive coisas extraordinárias, porque não se posiciona. O que é posicionamento? Não é você ficar num lugar parado, né? Não, não é. Posicionamento. O que é um posicionamento em Deus? É você entender, né? A gente entender, para quem está assistindo, quem vai assistir depois, é a gente entender o que o Deus quer da minha vida, né? A É, gente tem que perguntar isso para o Senhor. Senhor, porque às vezes o que ele tem para mim não é o que ele tem para o pastor, o que ele tem para o pastor não é o que ele tem para mim, não é o que ele tem para o irmão. exato. Porque é o mesmo Deus, mas olha o tamanho desse mundo, né? Das coisas que acontecem. Então, quantas almas, quantas coisas o Senhor quer fazer. E Deus usa cada um naquilo que ele já preparou. É E às vezes as verdade. pessoas têm, existem muita dificuldade, pastor, eu vejo, Ah, querendo, por exemplo, ser igual, né? Ah, eu quero ser é, igual aquela pastora, aquela pessoa, eu quero cantar daquele jeito, eu quero pregar daquele jeito. E Deus não faz dessa forma. Na verdade, o Senhor gosta dessa multiforme graça, dessa coisa diferente. Cada um do seu verdade. jeito, e Deus vai usando do jeito que eu sou, do jeito que você é, do jeito que cada um é. E nós alcançamos, porque não é nada nosso, é dele. É dele, A gente só passa pela gente, né? Então, assim, verdade. é muito importante as mulheres que estão ouvindo isso, mulheres e homens também, entenderem que se posicionar, quando a gente fala assim, se posicionar, né? Uma mulher, um homem posicionado, ele quebra, né? Todos os decretos do inferno. Por quê? Porque ele se posiciona em Deus. Uma Amém. pessoa posicionada, ela anula, né? Quebra é anular o decreto. Porque quantas vezes o inimigo decreta quantas coisas contra a nossa vida? Penina fez isso. Ela estava decretando sobre Ana que ela tinha filhos e Ana não ia ter, não tinha, e ela era amaldiçoada e a Penina não era, enfim, eram decretos do É, diabo, né? Sendo usados pela boca daquela é, mulher. Mas Deus, a última palavra da sua vida, na minha vida, vem do Senhor. amém. Então, quando o Senhor nos chama, ele nos chama, não só chama, ele nos chama e ele derrama sobre a nossa vida muitas promessas, Amém. muitas coisas que ele quer É fazer. Então, o verdade. posicionamento, voltando aqui a explicar, é você falar, Senhor, então, eis-me aqui, Amém. fraca, né, com a pouca força, com a pouca fé, É verdade. sem entender Pastora, muito, sem entender muito, mas eu tô aqui. é Fala. verdade. Então, assim, uma coisa que o Senhor me fez é entender, como você falou assim, não querer ser igual a ninguém, não querer copiar, né? Claro que o que é bom, é claro, o que é bom a gente vai reter. Mas, assim, uma coisa que o Senhor me ensinou, assim, eu quero ser, a Mara tem que ser aquilo que Deus quer que eu seja, sabe? Eu quero, nós mulheres, né, a gente tem que se posicionar diante de Deus, Senhor, então, como o Senhor quer que eu seja? Como o Senhor quer que aconteça? Porque não é sobre nós, é sobre Ele, é tudo para Ele, né? Então, quando eu entendi isso para minha vida, Senhor, eis-me aqui e quero ser e fazer como o Senhor quer. Eu me dispus a Ele. Ah, pastora, aí as coisas aconteceu porque o eu sai de cena, o ego sai de cena, né? E Verdade. é Deus que vai fazer, é Deus quem faz. E a glória é dele, né? A honra é A honra dele. dele. Então é isso, em nome de Jesus. Então que Muito cada legal. um que esteja nos assistindo possa entender isso, né? Ser e fazer como Deus quer que seja e faça, em nome de É. Jesus. E eu creio também que cada um de nós tem um jeitinho, né? Como você falou, cada lugar é um E tem jeito. que Deus é ser, né, pastora? maravilhoso. Imagina Hã? se fosse um monte de gente igual, ia ser entediante, É, né? Todo mundo igual, falando igual, com a mesma voz, com a mesma tonalidade, Ai, não assim, dá, né? Um não tom dá. de. Ia ser horrível. Ia ser sem graça. Então, assim, que bom que é assim, né? Tão diferente, tantas pessoas tão diferentes. E é assim. Douglas escreveu aqui, ó, Douglas, um abração para você, ó lá, tá escrevendo aqui na live, participando. É bom, gente, quando vocês participam, é legal, porque interagem, né? Que a É live é verdade. isso, a live é uma interação, é uma conversa, um bate-papo, é um ensinamento, é um aprendizado, mas é bom ter essa É interação. E ele escreveu, verdade. né? É bom lembrar que Penina não impediu a bênção e foi ponte de encorajamento. Sobre isso que eu falei esses dias, essa semana eu gravei um vídeo
Porque Deus falou muito no meu coração sobre isso, né? Que os inimigos, seja Golias, seja, sei lá, Jericó, seja quem for, Penina, eles nunca vão ser. Na verdade, eu comecei até falando sobre isso, Ana, José também, os irmãos É, jogando na cova. Eles não são para a gente desanimar, eles são para impulsionar a gente exato, mesmo, sabe? é Para, tipo verdade. assim, a gente dar um salto e falar, porque talvez, somente talvez, não está escrito dessa forma, mas se a gente for pensar. Talvez Ana tivesse até conformada, até tranquila. Mas de tanto ouvir Penina encher a paciência dela, aquilo ali foi dando no coração. Não, eu posso ter também. Né? Deus é meu Deus, é o meu Senhor. E talvez, né, como eu disse, talvez, porque o que não está escrito a gente só imagina, né? É, E Deus vai trazendo na nossa mente. Mas eu acredito dessa forma, mesmo quando eu leio essa palavra, que talvez ela tivesse assim, durante muitos anos tranquila. Não, digamos assim, vou usar o termo, meio que acomodado com aquela é vida. verdade. Mas a partir do momento que Penina, não vai, você não tem, gerou nela, como ele falou, um encorajamento, um impulsionamento para quê? Para buscar mais. Não, agora eu vou buscar, porque Deus vai me dar, Deus vai dar para mim, porque Deus é meu Deus. Amém. E ela, não tô querendo dizer que a gente tem que orar e buscar ao Senhor por causa das pessoas, não. Não. Mas é lógico que quando alguém tenta te parar, você tem duas opções. Ou você para, ou você se Oh, impulsiona, falando: verdade, Senhor, não foi fulano que me chamou, foi o Senhor que me levantou. verdade, Então, se o Senhor me levantou, o Senhor vai me fortalecer, o Senhor vai me libertar, o Senhor vai transformar minha vida, o Senhor vai abrir as portas que o Senhor tem para mim. é Então, verdade. esse impulsionar, né? Que eu vou É, usar o termo posicionar, e se posicionar e falar: Deus, eu também quero. Deus, eu verdade. sei que o Senhor tem para mim. Então, foi o que a Ana fez, né? Ex- Então, ela. Foi o que a Ana fez, foi o que Davi fez, foi o que tantos homens e mulheres fizeram. Eles não ficaram, tipo assim, né? De braços cruzados. Não, eles foram lá. Davi foi lá e matou Golias, não ficou ouvindo a afronta, É né? verdade. Ele foi lá e falou: Não, eu vou, você vem com paus e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E foi em nome do Senhor dos Exércitos, e Deus deu vitória para ele. É E verdade. aquele Golias, né, mudando aqui um pouquinho para Davi, porque eu acho muito incrível também. E aquele Aham, Golias na vida de Davi foi o quê? Foi o que trouxe Davi, digamos assim, tirou ele de trás das ovelhas, do anonimato. Foi verdade. através do Golias que Deus fez Davi ser um Davi super conhecido. Nossa, aquele Verdade. menino matou Golias. Imagina, um exército ali o tempo todo tentando, sendo afrontado por vários dias ali e ninguém fazia nada. De repente Verdade. chega um menino jovem, bonitinho, né? Todo ali. Quem era o Davi? E o Verdade. Senhor usou o inimigo para abençoar e abrir várias portas para a vida dele. E é assim na nossa vida também. Foi assim na vida de Ana. É É assim na sua vida, né, pastor? É verdade. assim na minha vida. É Quantas assim. vezes. É, Então a gente tem então, que. oi, Rapidinho, só para concluir essa parte aham, aqui. Então a gente tem que olhar para Jesus. Não amém, olhe, verdade. sabe? Porque eu gosto de incentivar, de intensificar isso, porque eu vejo muita gente parando, muita gente desanimando, muita gente desistindo, cabisbaixo Não. porque ouviu alguma palavra que feriu, e palavras ferem mesmo. Quantas vezes a gente foi Verdade. ferido por palavras, né, Verdade. pastora? Quantas vezes a gente foi abatido por palavras, doeu, Exato. machucou, Verdade. mas a gente tem que se lembrar quem a gente está servindo, Eu né, costumo, pastora? como você, de tudo que você falou aí, né? Que eu penso assim, que do ruim, de algo ruim que nos acontece, Deus transforma em bênção para dar essa coragem, esse ânimo. E é o que a palavra diz, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, de uma situação que muitas das vezes não foi boa, desagradável, né? Às vezes por palavras, por ofensas, mas é como você disse, isso aí serve para nos encorajar e nos posicionar e avançar. Eu costumo dizer que retroceder jamais. Nós temos que avançar, né? Avançar. E como você falou, citou Davi aí, né? E Davi, José, por todos que passaram por tantas coisas, mas eles não recuaram, né? E eles avançaram. Então por isso que eu amo a palavra de Deus, porque se eles venceram, nós também podemos vencer, em nome de Jesus. Eu passei por tantas coisas, passei por momentos de depressões, de angústias, de tristezas, mas assim, mas ao mesmo, a gente passa, né? A gente não fica, né? A gente passa
e a gente sabe que quem é o Senhor nas nossas vidas. A gente tem que ter essa convicção. Quem é Deus nas nossas vidas? Nós temos que ter a convicção de quem nos chamou. É o Senhor que não perde batalha, é o Deus de vitória. Então, se posicionar. Aconteceu algo ruim, né? Que o inimigo ele se levanta, ele quer nos desestabilizar, sacode, se levanta, sacode e vamos para cima. Não ficar se lamentando, ó céus, ó vida, não, não. Então eu penso assim, eu creio assim em nome de Jesus. É essa fé que nos faz alcançar o sobrenatural de Deus. Em nome Amém. de Jesus. A gente é Amém, guerreira, né, pastora? pastora? Nós somos Tem que guerreiros. Você ser. tá falando aí, veio no meu coração a palavra guerreira, né? A gente é Amém. guerreira no sentido de se levantar, né? Se levantar e não ficar abatido. Não, Porque, assim, muitas vezes na nossa vida, se nós formos pensar na nossa trajetória, na caminhada, isso é qualquer servo de Deus, sendo é, pastor ou não, sendo é, líder ou não, não importa. Quantas vezes, né, vem situações para abater de uma forma que, às vezes, até para desanimar e desistir. Mas a gente sempre tem que lembrar que o sacudir, levantar poeira e, né, e vamos embora e olhe lá para cima é. é o quê? Se lembrar que o nosso Redentor vive, por certo, ele se levanta a nosso favor sempre, né? O Graças a nosso Deus. Redentor, o nosso Deus, ele se levanta. Então, assim, lógico, eu gosto de falar assim, tá cansado? Não para, mas descansa, descansa, Verdade. Aham. respira, né? Uhum. Descansa. Se você precisar de 2, 3 dias, descansa, mas não para. Não pode parar, sabe? Ah, vou desistir de tudo, vou chutar o balde, não quero saber de Jesus. Não, gente. Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, foi o que Pedro Amém. falou, né? É Para onde a verdade. gente vai? Não tem para onde correr, não tem para onde ir. Só olha, se a gente for pensar, agora a gente está falando mais, eu tô percebendo que o Senhor está nos levando mais para pessoas que às vezes estão, né, fica nesse embate, né, pastora, de querer parar. Nossa, eu ouvi. Aí pensa, nossa, eu tô ouvindo tanta coisa, tô passando por tanta coisa. Gente, se eu for contar coisas que eu já passei, que se a pastora for contar, você vai Nossa. chorar. Você Oh, vai chorar, você vai sentar e chorar. Mas então, a gente não tá aqui para isso. A gente tá aqui para mostrar que, não que a gente seja forte, que a gente não é forte. Forte é Deus. Ele nos dá sorte é força, Deus. ele nos É, ele vai na frente da nossa batalha. Mas qual é a diferença? A diferença é que é para onde você está olhando, é né? verdade, Será que você pastora. está elevando seus olhos para os montes? Que a Bíblia fala, da onde vem o meu Vem socorro? do Senhor. Vem do Senhor. Então, se você ficar olhando para o problema, para os inimigos, É. olha, eu fico imaginando, eu falo assim, vem vindo um monte de gente na minha mente, Aham. né? Imagina se aquele cego ali no meio do caminho, o Bartimeu lá, É, tivesse ficado ouvindo, ah, não vai não, cala a boca, você está atrapalhando. Imagina, ele tinha parado de verdade. clamar. E se ele Verdade. parasse de clamar, que foi a oração dele, né? Que deu É vitória verdade. para ele, se ele parasse de Aham. clamar, Jesus, Filho filho de de Davi, Davi. tem compaixão de É, mim? Se ele parasse, ele não tinha deixado de ser cego. Então, verdade. para onde você, né, gente, olha, Deus, É, viu? Para onde você está olhando? Para onde você está focando seus olhos? Porque se a gente foca os olhos, igual o pastor ensinou aqui, se você foca os seus olhos em Deus, se você vai para o altar de Deus, se você vai orar, você vai buscar no Senhor, você vai ter milagre, vai ter vitória, vai enxergar, vai ter um amém. filho, vai ter tudo, porque o Senhor é aquele que faz além, igual a pastora falou, ela falou o versículo que eu amo, que é aquele que o olho não viu, o ouvido não ouviu, subiu o coração do homem, é o que Deus preparou muito grande, muito maior. Eu creio, Agora, pastor. se você ficar olhando, ouvindo, desculpa, dando ouvidos para aqueles que falam, ah, que É, nada, Deus não vai fazer não, olha aí como você tá, olha aí, não sei o quê, ou, né, olhando para o que está acontecendo, ah, não, eu sou cego mesmo, eu sou estéril mesmo, eu sou pequeno mesmo, vou continuar assim. Aí você vai morrer no meio do morre. caminho. Então é muito Verdade. importante para onde você está olhando. Se posiciona olhando para o Senhor, né? Buscando no Aleluia. altar do Senhor. Vai, Aleluia. pastora, deixa Deus te usar aí. Ô, Estou aqui glória. falando porque E certeza é alguém isso está mesmo, precisando. pastora. Ô, benção, é isso mesmo, olhar para Cristo, que Ele é fiel, Ele nos chamou, Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Quando você estava ministrando essa palavra aí, Deus fazia eu lembrar, né? Ainda voltando um pouquinho através da oração de Ana, muitas das vezes também a gente perde as bênçãos por falar demais, né? Então a gente tem que falar para Deus.
perseverar em oração. Eu tenho coisas na minha vida que eu orei em um ano, em secreto para Deus, não falar para ninguém, mas falava para Jesus toda semana, todos os momentos que eu ia orar. E Deus, ele fez, ele faz. Porque, infelizmente, eu aprendi, né, assim, às vezes, eu aprendi uma vez na minha vida, assim, que quanto maior for o teu sonho, maior vai ser a sua unção para Deus realizar esse sonho na sua vida. Só que, às vezes, tem pessoas ao nosso lado, pessoas que, às vezes, caminham com a gente por algum tempo, não tem essa fé que a gente tem de crer que Deus vai fazer o que você precisa, aquilo que você pede para Ele. Então, por isso é necessário a gente se calar, né, perante as pessoas, falar com Deus em oração, perseverar, persistindo, crendo, né? E ele fez na minha vida por tantas coisas eu pedi. Tem coisas que eu orei um ano para Deus, pastora. Eu pedi para Deus um ano. E eu cria, eu falava, Deus falava, eu sou o Senhor que no meu tempo eu faço. E eu cria assim, meu Deus, eu criei muito e continue crendo. E aonde ele fez coisas. Eu costumo dizer, meu Deus, quantas coisas o Senhor já fez. E eu creio, porque a gente ainda está vivendo nessa terra. E eu creio, eu declaro sobre cada mulher que está nos ouvindo aí, nos assistindo, que o nosso Deus, ele quer que nós reinamos em vida. Glória. Deus tem o melhor ainda nessa terra. Arabassurianda, alabaixou. E eu Aleluia. creio, pastor, em nome de Jesus, o mundo pode estar a maior crise, mas nós estamos debaixo de Cristo. O Senhor está mandando eu dizer para as mulheres, para aqueles que estão nos assistindo aí nesse momento, com Deus, em Deus, nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Porque a gente tem que saber o nosso posicionamento em Deus. Quem somos nós diante desse Deus? E quem ele é nas nossas vidas? Ele é poderoso, ele é o general de guerra, ele é o general de Aleluia. batalha, em nome de Glória Jesus. Então a não há Deus. impossível para Deus. E se Deus ele fez na minha vida, ele fez na sua, ele tem feito na vida de tantas pessoas, por que ele não vai fazer na vida de outros? É Né? verdade. Então é se posicionar e crer. Tirar a murmuração dos lábios, tirar o lamento, né? Eu penso assim que Deus ele abomina aquelas pessoas que ficam só se lamentando também. Isso não é bom. O lamento, ele traz mais sofrimento. Então, não. É glorificar, exaltar o tempo todo ao Senhor Jesus. E crendo, né, pastora, que ele faz. Ele fez na vida dos homens, das mulheres, aí da palavra de Deus, como você citou todos aí. E ele faz, ele fez, ele continua fazendo em nome de Jesus. Deus está me trazendo a memória de Neemias, quando Neemias foi reconstruir os muros, né? A Bíblia diz que ele não olhou para os inimigos, para Tobias, Simbalate, ele não olhou, porque se ele olhasse, ele não ia reconstruir os muros. O que ele fez? Ele focou naquilo que Deus havia falado para ele fazer. E assim somos nós temos que focar naquilo que Deus tem para nós, aquilo que ele quer para nós, aquilo que nós colocamos diante dele, não olhar para os lados. Porque, né, Neemias não olhou para os lados. Então, eu também não quero olhar, pastora. Eu não quero Nem olhar eu. o que está acontecendo. Amém. Eu não quero ver o que está acontecendo para lá, para cá. E uma outra coisa que Deus está mandando eu dizer aqui nessa noite. Se tem pessoas, porque infelizmente, não é felizmente, né, pastora? Isso é muito triste. Mas tem muitas pessoas, assim, dizendo que é e não é. Mas eu penso que cada um vai prestar conta para Deus, cada um vai. Aquele dia vai chegar para todos. Então eu quero saber, aqui, ó, a Mara. Quem é a Mara diante do Senhor? E Deus está mandando dizer, eu não sei para quem é, mas eu acredito que alguém que esteja aí nos ouvindo, nos vendo, olhe para Cristo. Não se preocupe do que está acontecendo ao redor do lado aí. Olhe para Jesus. Deus sabe quem somos diante dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E é interessante, já estamos caminhando para o fim, mas deixa eu comentar aqui que vai falando, a gente vai lembrando, né, pastora? Isso aí que você falou, né, de você olhar para Jesus, que a gente estava comentando. Se a gente não olha para Jesus, tem uma hora que nós vamos fraquejar, porque se a gente olha para ele já é difícil. Se a gente não olhar, né, se a gente não focar no Senhor, se a gente não digamos assim, entender que ele está vivo, que ele vê tudo, que ele escuta tudo. E outra coisa que eu gosto de falar, Deus, gente, às vezes eu falo isso onde eu vou, porque eu vivi muito isso. Às vezes você anda com pessoas
que você acha que estão orando junto com você, que estão torcendo para sua vitória, né? Irmãos, peça discernimento ao Senhor, Verdade. porque tem horas que você acha, porque o nosso coração, né, é É enganoso, a Bíblia enganoso, diz. Isso, é enganoso, e só Deus conhece. E às vezes o Senhor afasta, a gente fica assim, ai Deus, por quê? A gente ainda fica triste. Acho que o Senhor fala assim, meu Deus, acorda, minha filha, né? E porque Deus, ele vê o que a gente não vê, Deus, ele escuta o que você não escuta. Deus, verdade. ele conhece as intenções, não precisa nem escutar, mas ele conhece a Do intenção coração, do coração. Então, verdade. assim, eu oro, gente, de verdade, eu oro assim, quase todo dia. Senhor, me apresenta os seus amigos. Eu tenho orado Amém, assim há muito tempo amém. já. Deus, eu não quero escolher, eu quero que o Senhor me É apresente verdade, os seus amigos. é Porque aí não verdade. tem erro, Não gente. Aí tem, você vai. Porque quem é amigo de Jesus vai andar como Jesus andou, por mais que tenha falha, verdade. não vai deixar de ser, não vai deixar de errar, né? Nós vamos continuar errando, mas quem é amigo de Jesus não tem intenção ruim no coração para o outro. Quem é amigo de Uhum. Jesus, quando falar que vai orar por você, vai orar mesmo. Quem é amigo de Jesus tem esse amor, né? Que a Bíblia fala que nisto vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, quem é Verdade. amigo de Jesus tem esse amor, não só de falar, porque, de verdade, pastor, às vezes, né, a gente fala, gente, não é possível. As pessoas falam e cospem tanta coisa assim, e daqui a pouco você começa a observar os frutos, você fala, Jesus, tem É misericórdia. verdade. Então é triste, né? Assim, não é o falar, é o viver. A gente tem que É o viver viver. Cristo. A gente tem que ser amigo de Jesus mesmo. Mesmo com as nossas falhas, nós vamos ter falha, nós vamos errar. Ninguém é perfeito, não se esqueça disso. Perfeito é só o Senhor, né? Ele que é perfeito, ele que não erra, ele que foi na cruz sem pecado por amor à nossa vida. Só ele. A gente vai ter Verdade. nossos momentos de falha, de às vezes, né? Sei lá, fraquejar na fé de alguma forma, desanimar. Por isso que é tão importante nós termos os amigos e as amigas de Jesus, né, pastora? É Que verdade. quando isso acontecer, você vai ter pessoas genuínas do seu lado e vão orar por você Verdade. genuinamente, com o coração Verdade. puro. Vão Verdade. orar segundo a direção que Deus está dando, não vai orar com emoção, Verdade. porque também isso é péssimo, né? Falar pela emoção, não. A gente tem que falar realmente o que Deus está falando no nosso coração, né? Verdade. Não o Ó, que nós estamos pastora. vendo. Ah, Pode falar. eu quero mandar um beijo aí para as pessoas que estão nos vendo aí. Tem algumas ovelhas da igreja aqui, Colônia, a Que Sara, a legal. Amanda, né? Eu quero mandar um beijo para elas aí. Mas, pastor, assim, Deus tem me feito viver algo assim, que a gente precisa ser. Eu sempre disse, sempre falei isso, amigos de oração, né? E Deus, ele tem preparado pessoas para somar, né? Pessoas que venham somar com a gente em oração, no jejum, na palavra. E graças a Deus, assim, Deus levantou. Eu falo que Deus levantou 3 pessoas nesse período de um processo, né? Que eu passei aí para acontecer tudo que Deus fez. Deus levantou três mulheres abençoadíssimas para me ajudar, sabe? Para me colocar na posição a qual Deus queria, sabe? Isso é muito importante, como você estava dizendo aí, amigos de Deus, Uhum. amigos de oração, né? E às vezes Deus vai levantar, e às vezes não é nem pessoas assim que estão do nosso lado, Não, não é. né? Pessoas de Geralmente, perto. geralmente não é. E assim, eu tenho 3 mulheres assim que foram muito importantes para mim. Não vou citar o nome delas agora, mas eu acho que uma delas está aí na live também. E assim, foram muito importantes para mim. Meu Deus, mas lembrando aqui, eu disse: Eis-me aqui, Senhor, disposta a obedecer o que Deus, como Deus queria, não como eu queria, né? E continuar nessa disposição de fazer aquilo que Deus quer, né, pastora? É. E eu aprendi com meus amigos de oração, que nem são de Jacareí, são de longe. Eu levei isso para o meu coração. E para quem está nos assistindo, ouça isso. A Sandra Mara entrou aí também. Um beijo para Sandra. Assim, olha, todo homem de Deus, quando dizemos homens e mulheres de Deus, tem os seus segredos com Deus. Amém. Então, eu tenho os meus segredos com Deus. Amém. Então, assim, nós temos que ter os nossos segredos com Deus, né? Então, eu tenho a minha intimidade, o meu segredo com o papai, né?
em nome de Jesus. E é isso que Deus quer. Aí as coisas vão acontecendo de uma maneira gloriosa, as nossas vidas tomam rumo de uma maneira assim, tão assim que às vezes eu até me espanto, pastora. Eu falo, meu Deus, ô Senhor, obrigado, muito obrigado. Gratidão, gratidão o tempo todo. Agradecer a Deus pelo que Ele fez, está fazendo e há de fazer, né? Em nome de Jesus. E as coisas vão acontecendo de uma forma natural. Eu tenho muitos projetos, mas assim, no tempo de Deus, na hora de Deus, né? Ficar na disposição dele, para que no tempo dele, na hora dele, venha tudo acontecer. Mas a gente tem que estar nessa disposição e aceitar. E outra coisa, pastora, verdadeiros amigos de Deus que o Senhor nos apresenta, eles não vai passar a sua mão na nossa cabeça, Ah, vai falar a verdade. sim. A Mas verdade. vai falar a Só que a gente tem que verdade, aceitar, né, pastora? tem A que gente tem que aceitar. aceitar. Né? Tem que aceitar. Uhum. E é uma verdade que Tem que não vai te aceitar. machucar, né? Ela vai te alertar. Porque às vezes são Alertar. verdades. Porque assim, as pessoas gostam de falar, mas é porque eu falo a verdade. Não, Mas mas não é como que é essa bem verdade, assim né? também, não. Não é bem assim, não. Como que é a sua Não. verdade? Essa verdade é direcionada pelo Senhor, ela é Isso. falada com amor, né? Isso. Porque imagina, se a gente for falar a verdade para uma ovelha Não. é, De qualquer sem jeito, não amor, pode. não dá, né, pastora? Tem que Não, ser tem que com ter amor. amor. Jesus falou a verdade, lógico, para aqueles que eram hipócritas, ele sabia, ele falou na lata. Mas as pessoas que queriam conserto, ele falou o quê? Com Ah, que amor. lindo. Ele Olha falou aí, com amor. pastora. Ó, Hã? pastora. Ó, Hã? tá entrando mais pessoas aí do IEQ Colônia. Tem Que uma sobrinha legal. minha linda de Guarulhos, Ah, que maravilhosa, legal. Samara. Eu falo que ela é uma das minhas mentoras, maravilhosa. Maravilhoso, que legal. Deus abençoe vocês que estão entrando, que entraram. É muito bom, né? A gente fazer a Uhum. live e as pessoas participarem e estarem aí, né? Ouvindo e agregando aí, como também o Douglas fez o tempo todo aí, escrevendo e É, agregando Douglas. e, né, dando alguma. Acrescentando, é muito bom, né, gente? Participem quando fizer live, participem, conversem, perguntem. É muito bom isso, porque fica mais. Fica mais assim, como é que fala? Interativo, né, pastora? A gente É interagindo com as verdade. pessoas é É bem verdade. legal. Mas É isso que você verdade. falou, a gente está quase encerrando, mas só comentar isso que você falou da importância dessas pessoas na sua vida. Aham. Eu queria comentar duas coisas. Primeiro que muito legal você reconhecer, porque a gente tem que reconhecer as pessoas que estão do nosso lado e nos apoiando e nos ajudando, apoiando, não só aplaudindo, mas exortando. Mas importante também, pastor, uma coisa, e você falou e enfatizou isso, eu quero enfatizar mais ainda, é Aham. que se não tiver a sua, no caso a pessoa, né, que foi você, a disposição, pode se levantar quem for. É verdade. Então a gente, você, eu, as pessoas que estão ouvindo aí, gente, quando Deus quer fazer uma coisa na sua vida, primeiro você tem que estar disponível, É verdade. disposto, né? Eu quero, Senhor, eu vou fazer. E aí, quem ele colocar no seu lado vai agregar, né, pastora? É Vai verdade. agregar. Agora, se a pessoa cruza, por exemplo, você vai pastorear, cuidar de alguém, ou discipular alguém, ou ensinar, seja o que for, de perto ou de longe, a pessoa não tem disposição de crescer e de mudar, como é que faz, né, É pastora? verdade. Não tem como. A disposição é a primeira coisa. Disposição é obediência, né? É É você falar, verdade. Senhor, eu estou disposta, É eu quero verdade. obedecer. Me ajuda no que for necessário, mas eu estou disponível, né? Ó, e Então, eu você quero falou, isso é continuar. importante. Eu quero continuar cada dia, que nem a Samara está dizendo ali, ó, digitando, o nosso coração precisa estar disposto. É verdade. Olha, pastora, que todos que estão nos assistindo aí, que tem esse coração disposto em obedecer a Deus, eu costumo dizer assim, a gente precisa ter esse coração manso, humilde, quebrantado diante do Senhor, né? Tão maravilhoso, aí as coisas começam a acontecer. Deus não age, pastora, isso eu posso dizer de conhecimento de causa. Deus não age no coração orgulhoso, Deus não age com o coração rancoroso, Deus não age com o coração que não perdoa, Deus não age, pastora. É Não verdade. age. Então, assim, a gente precisa estar com o coração aberto para Deus, para Ele realmente entrar com a cura, restaurar os nossos corações. E a gente tem que querer, né, pastora? A gente É, tem que tem que querer. querer. Tem que querer, disposição, É né? disposição. Tem aquele louvor lá, Pai, me dá disposição para te obedecer, né? É, Ou seja, me dá disposição, eu preciso, Senhor.
É Enfim, é verdade. isso. É isso aí, Ah, que legal. pastora. A gente já vai ter que encerrar aqui. Aham. Muito legal, né? Vocês todos que estavam aqui, que estão ainda aí. Essa live, ela vai ficar gravada, tá bom? Tá, Eu sempre deixo gravadas as lives que eu faço com as pessoas e eu marco, né? Eu vou marcar a pastora e a igreja. tá certo. E por quê? Porque às vezes a pessoa não teve com a gente aqui agora, mas ela pode assistir depois, né? Então Uhum. vai ficar gravada. E você que está aqui, que legal, viu? Que bom que vocês participaram, que bom que vocês dispuseram do seu tempo para ouvir aqui a pastora falando, ouvir a gente, né, falando sobre a palavra de Deus, sobre alguns testemunhos. É sempre uma alegria ter vocês aqui. Pastora, quero te agradecer, viu, muito pela sua disposição de estar aqui, porque nós, né, mulheres ocupadas, mas a gente sempre para o reino, né, pastora? É Esse voto que verdade. você fez, eu também tenho. Eu falo com Deus. Amém. Esses dias eu estava falando com meu marido, né? Eu falei Ah, assim: o dia que eu não servir mais ao Senhor, ele já sabe, ele vai me levar. Porque a gente tem isso no coração, né? E uma vez que a gente foi resgatado, não é todo mundo, mas eu também tenho isso no coração. Faz parte de dentro de nós, né? O reino está dentro. Então, amém. aonde a gente for. Então, obrigada, pastora. Deus abençoe. Queria Amém. pedir para Amém. você orar aí pelas pessoas que estão aqui na live, pessoas que vão Amém. assistir depois. Amém, Ora pastor. por todo mundo aí, tá bom? Amém. Amém. Ô, glória. Soberano Deus, altíssimo e maravilhoso Pai. Senhor, eu quero te agradecer pela vida da pastora, Senhor. Eu quero te agradecer por todos que participaram conosco nessa live. Senhor Espírito Santo, no nome de Jesus, Pai. Que cada um, Senhor, que entrou, que participou, que o Senhor possa alcançar com as suas mãos poderosas, com as suas mãos fortes, ó Deus. E que assim que eu creio, Pai, o Senhor chega onde ninguém pode chegar, o Senhor toca onde como ninguém toca, o Senhor faz aquilo que ninguém pode fazer. Então, que nessa noite, Espírito Santo de Deus, que todos possam ser tocados pelo Senhor, Paizinho amado, no nome de Jesus. E que se o Senhor quiser ainda essa noite, Pai querido, Pai amado, o Senhor venha dar revelações proféticas, ó Pai, para que todos participarem dessa live, Espírito Santo, para todos que ainda vão assistir também, ó Deus, que o Senhor alcance, que o Senhor abençoe poderosamente e que o teu nome continue sendo glorificado. Ô, Paizinho, em nome de Jesus, porque a tua palavra é fiel, que tudo quanto pedimos em oração, crendo recebereis. E é no nome de Jesus, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém! Ô, É glória. isso, gente. Deus abençoe, então, Amém. vocês. Depois segue lá o Instagram aí, ó. É IEC E JD Colônia. é, isso aí. Tem a pastora Mara também, né? Mara Moraes. Isso. Aí. Isso mesmo. E o meu é arroba pastora Cristiane Venturotti. Segue aí, gente, e continua, né? Se você puder, você que está assistindo, compartilha aí depois com outra pessoa, porque com certeza foi edificante, né, pastora? Para Eu que outras creio. pessoas assistam e se Amém. fortaleçam com essa palavra. Obrigada, Amém. viu, pastora? Obrigada a você, obrigada pelo convite, viu? Um grande beijo. Eu vou te esperar lá de novo, lá na EQ Colônia, hein? Pode deixar, marca lá que eu vou. Tá Deus bom. abençoe. Tchau, 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 gente. tchau. Beijo. Beijo, tchau.